Olá, amigas e amigos, estamos de volta aqui para a nossa gravação semanal do canal Eros e Tantos, Mitologia e Psicanálise, certo? Aquelas recomendações de sempre, se inscrevam, dê um like, acione o sininho das notificações para que a gente possa levar para mais e mais pessoas com a identificação do YouTube, né? E consequentemente um público maior poder ter alcance aos nossos debates, às nossas discussões, às contribuições. E a gente pede também que vocês participem, tragam questões, comentários, enfim, façam suas observações, suas críticas. Elas são importantes também, porque nos ajuda a dar referência a nós, no sentido de a gente ir cada vez mais aprimorando e qualificando as nossas contribuições, as nossas discussões aqui, tá bom? Então, vamos ao tema de hoje. Hoje eu quero abordar com vocês, né, dando sequência àquilo que eu falei nos encontros anteriores, do mito e o real, né, eu quero falar hoje um pouco do registro simbólico e o registro imaginário em relação ao mito. Não é? Nós falamos anteriormente da dimensão real, né, do mito. Né? E aí, consequentemente, trazendo um pouco para a psicanálise, o que é que seria essa, digamos assim, associação entre mito e o real em psicanálise? Não é? O real é aquele registro da linguagem que dá conta do que a palavra não alcança. É o que dizemos, o intangível, o inominável, né? O inefável, o impossível. Ou seja, nos referimos a isso, aquilo onde a palavra não tem aporte, onde não há significante, não há inscrição. E, portanto, a gente não pode falar. Eu me referi, por exemplo, à questão da morte, a semana passada. Né? A morte, a gente não tem experiência da morte. A gente não pode falar da nossa experiência da morte, nem a experiência da morte do outro. Portanto, a morte é do registro do real. Né? A gente fala da vida, das nossas experiências da vida. Então, essas experiências a gente pode falar porque tem significantes, tem história, tem construções culturais, subjetivas, tem muitas expressões que nos permite, através dos aparatos da linguagem, o significante, que é um operador importante, né? Da relação ao outro, ao grande outro, né? Que é um elemento organizador e de estruturação da linguagem, nos permite fazer referência às coisas. No entanto, aquilo que a gente não tem como dizer, né, porque a palavra não é suficiente, né, então aquilo, consequentemente, é da ordem do real. Então, se a gente pode falar de algum modo em uma dimensão mítica no inconsciente, na psicanálise, é exatamente, precisamente daquilo que a gente não consegue banhar, habitar pela palavra, tá? Não conseguimos estabelecer uma referência, uma representação e, portanto, a gente não tem como nos referir, conceituar a respeito, tá? Então, essa é a dimensão do real, não é? Agora, quando a gente traz para a mitologia, como eu lembrei a semana passada e como o Sérgio tem falado nas inserções dele, a mitologia ela é uma narrativa. Ela é uma tentativa de explicação de algo que é da dimensão da curiosidade humana, da busca de compreensão, da busca de saber, tá? E que dentro das características próprias, né, dos povos, né, mediante o seu tempo histórico de desenvolvimento, né, mas que tem também uma dimensão atual, porque nem tudo a gente explica ou busca, se satisfaz em explicar por uma certa racionalidade científica, não é? A gente busca também explicações de outras maneiras, não é? Ficando a critério de cada um crer ou não. É um valor e um conceito de cada um. Não vamos discutir tanto aqui o que se procede, o que não procede, deixamos isso para a compreensão das pessoas. Agora, evidentemente, né, a condição humana desse ser de linguagem nos permite fazer registros distintos de elaboração, de discussão, de reflexão, né, e de análise das coisas. Então, um desses aspectos é precisamente a dimensão simbólica e imaginária. Né?
o mito é narrativa, enquanto narrativa, ou seja, enquanto histórias que se conta, ele tem um registro simbólico, tá? E ele tem um registro imaginário. Simbólico em razão do aporte da palavra, da linguagem, daquilo que a gente vai transformando em texto, não é? E vai contextualizando de acordo com as compreensões e percepções que temos do universo, de nós mesmos, enfim, né? Por outro lado, o imaginário são essa propriedade que nós temos de constituir a partir de fantasias, ficções, né, de uma imaginação, histórias, não é, que guarda sua coerência, não é, mas que tem toda a cogitação com esse universo, não é, que é um universo fantástico. Então esse universo fantástico, essa dimensão do fantástico, essa é uma dimensão imaginária. Essa criação, essas fantasias, essas ficções, é uma dimensão imaginária. No entanto, à medida que a gente converte isso em palavra, onde a gente dá uma textualidade, essa é uma dimensão simbólica, não é? O registro real, né, como nós nos referimos, nós podemos dimensionar em dois aspectos importantes. Por um lado, né, aquilo que é impossível de ser dito, aquilo que é da ordem do indizível, como eu fazendo aqui uma ponte, uma relação com a psicanálise. Por outro lado, tem a dimensão da escritura, do texto, e aí eu entro, por exemplo, com a importância da textualidade, a importância do texto, e que a mitologia é dos primeiros experimentos humanos nesse sentido, não é? Então, aquilo que tem dimensão de texto, de escritura, não apenas da narrativa, mas de escritura, ou seja, um registro, algo que é gravado, né? Seja oralmente, seja em termos de uma escrita, que se suporta num corpo, isso tem também uma dimensão real, a dimensão da escritura, e essa dimensão de corpo também tem uma dimensão real, não é? Portanto, essas são as distinções, né? O real está quando a gente se refere à psicanálise, o mito em psicanálise, a dimensão do inconsciente, o registro do inconsciente. Quando a gente faz isso, a gente está se referindo em psicanálise àquilo que não é capaz de dizermos, aquilo que nos escapa pela impossibilidade de dizê-lo. Quando a gente traz para a mitologia propriamente, a gente tem aqui a dimensão de uma escritura, de um texto, de um corpo, essa é uma dimensão real. E, por outro, os registros que se dá na narrativa, na contação de histórias, isso tem uma dimensão simbólica porque tem um aporte da palavra, e nas cogitações ao fantástico, tem a dimensão imaginária. Agora, o que é muito importante a gente grifar, não é que o texto, não em diversas matizes, seja nas matizes mitológicas, mas também na filosofia, na ciência, na política, enfim, no conjunto do pensamento, na pluralidade do pensamento, o texto é um registro muito importante da condição humana, não é? Porque ele nos orienta, ele nos guia. Então, a condição humana, em todo o seu processo histórico, não é? E ela se baseia fundamentalmente nos textos. Os textos, eles dão orientação para nós. A mitologia, por exemplo, os textos homéricos, não é? Eles foram um referente histórico muito importante, assim, do ponto de vista de trazer aqui, ajudar a organizar pensamentos de uma época, não é? Posteriormente, viemos os textos religiosos, não é? As religiões que têm escrituras, como a cristã, a islâmica, a judaica, né? Eles trazem toda uma textualidade, a Bíblia, o Alcorão, né? o livro judeus, o Torá. Então, essa textualidade, ela nos ajudava a orientar aquelas pessoas e civilizações e sociedades que se baseavam e se lançavam nesse espectro para organizar suas vidas, organizar seus pensamentos, seus costumes, seus valores, suas representações, né? Então, o texto ele oferece essa importância para todos nós, não é? Por outro lado, não é? A gente está vivendo um momento hoje delicado que talvez o texto tenha perdido um pouco de densidade para nós, não é?
E essa densidade, no sentido da orientação para todos nós, demarca uma condição humana, que nós chamamos hoje de mutação cultural, que tenta buscar relações mais diretas com as coisas, com os objetos, sem a mediação de um texto. Não é? O Charles Melman, que é um psicanalista que eu sempre estou aqui buscando e trazendo aqui para as nossas leituras e discussões, é um psicanalista que eu gosto muito, é uma pessoa que tem pensado muito sobre essas questões, particularmente da mutação cultural em curso. Ele chama a atenção que nós estamos vivendo nesse novo tempo, nesse novo ciclo histórico que se abriu para nós, uma espécie de forclusão do grande outro. Quando ele diz isso, forclusão do grande outro, ele está se referindo, entre outras coisas, a uma forclusão do texto. É como se nós perdêssemos na nossa contemporaneidade, nesse processo histórico que estamos enfrentando, essa relação com a mediação de um terceiro. O texto ele faz essa função de um terceiro, portanto o texto faz essa função de um grande outro, não é? Portanto, nós estamos buscando cada vez mais, até pelo advento da ciência, da informática, do mundo web, né? Nós estamos agindo como se a gente buscasse interagir diretamente com o outro, né? Interagir diretamente com os objetos, se relacionar diretamente com os objetos sem essa mediação do texto. Então a gente está vivendo uma espécie de declínio do texto, né? Esse é um dos aspectos que o Charles Melman chama atenção, como ele diz assim, um traço da mutação cultural em curso. Ou seja, a gente está perdendo essa relação que a gente tinha anteriormente com o texto. Ele vai dizer, inclusive, que o último grande texto que ajudou a orientar e organizar o pensamento na humanidade foi o marxismo. O marxismo teria sido o último grande texto, não é, da humanidade, no sentido da organização de pensamento, da orientação de pensamento. Não é tanto do juízo de valor, cada um tem suas compreensões e suas identificações ou não com esse ou aquele texto, mas no sentido de um texto organizador, estruturador, né, de pensamento humano. Então o Melman chama atenção disso, e que desde então a gente mudou a nossa forma de se relacionar com as coisas, de se relacionar com os outros, de se relacionar com os objetos, não é? Então, é parte da estruturação e da organização humana que nós, como seres de linguagem que somos, que a gente estabeleça as nossas relações, não de uma forma direta, absolutamente direta com o outro, com o objeto, ainda que pareça que sim, porque a gente está conversando com as pessoas, falando para elas, mas nós estamos conectados, digamos assim, para usar uma expressão bem de nossa época, nós estamos conectados por esse elemento mediador, esse elemento terceiro, esse elemento outro, que chamamos de grande outro. O grande outro é habitar da linguagem. E ele pode vir de distintas formas. Uma dessas formas é o texto, não é? Hoje, a gente parece querer buscar as coisas mais objetivamente, de maneira mais pragmática. Mas a questão é saber quais as consequências subjetivas e clínicas disso. Nós temos algumas consequências. Nós vamos poder falar sobre isso daqui a algum outro discussão, algum outro vídeo. Nós vamos poder explorar e vamos explorar um pouco mais sobre isso. Porque isso tem um efeito, inclusive, nas nossas clínicas. Essa percepção que o Melman traz, ele traz essa percepção através da clínica, da experiência da clínica. De modo que nós estamos sempre atentos a essa coisa, né? Porque quando a gente fala em psicanálise, a gente tem que sempre tirar a dimensão da clínica como nosso referente para poder examinarmos o que é que está se passando nas subjetividades, né? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é o caráter simbólico e imaginário, além do aspecto real que a gente vem trabalhando em outros momentos, né, nos nossos vídeos anteriores, né, que no caso da psicanálise, o mito particularmente diz respeito àquilo que é da ordem do real, ou seja, aquilo que a palavra não alcança, aquilo que a palavra não diz, aquilo que a gente não pode conceituar, enfim, definir, desenvolver uma experiência, não é? O limite da palavra, da linguagem. E, por outro lado, trazendo para a questão da mitologia, à medida que a mitologia constitui um corpo, uma escritura, essa é uma dimensão real. Mas à medida que ela narra a história, conta a história,
não é? Essa é uma representação simbólica, porque aí tem uma porta da palavra. E à medida que a gente cogita, especula e cria todo o fascínio que a mitologia tem, que é exatamente em torno dessas criações que a gente faz, essa capacidade que nós temos, extraordinária que nós temos de criar história, mas que essas histórias, como bem lembra Sérgio, Paulo, não se trata de mentiras, mas se trata de formas de a gente representar e pensar como funcionamos, como nos organizamos, como imaginamos que as coisas sejam. Bom, aí você tem essa relação do imaginário. Mas como vocês percebem, o imaginário e o simbólico, eles se conectam, eles estabelecem vínculos. E esses vínculos está assegurado pela estrutura da escrituração do corpo, do real. É isso aí, amigos e amigos. Até o próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês.